Bom, meu nome é Lucas Okamoto e nesse vídeo de hoje iremos falar de um assunto de ciências naturais e suas tecnologias, mais específico na área de física e mais específico ainda na área de eletrodinâmica. Então, nesse vídeo iremos falar sobre a primeira e segunda lei de Ohm e a associação de resistores em série, paralelo e misto. Bom, a resistência elétrica é uma grandeza que é medida em ohms e ela indica a capacidade de um material se opor à passagem de uma corrente elétrica, sendo que existem dispositivos chamados resistores, e esses resistores conseguem transformar a energia elétrica em energia térmica, fazendo o famoso efeito Joule, que iremos explicar mais adiante. Bom, outra grandeza envolvida na primeira lei de Ohm é a corrente elétrica, e ela é medida em ampere. A corrente elétrica nada mais é o movimento dos elétrons em um determinado condutor, de uma região para outra. E, por fim, a última grandeza envolvida na primeira lei de Ohm é, é a tensão, que a tensão nada mais é que a diferença de potencial de um ponto em relação ao outro, e essa diferença de potencial surge devido a esse movimento dos elétrons. E a sua própria unidade, como eu disse, é volts. Outro nome para o volt seria diferença de potencial, ou DDP. A primeira lei pode ser mais explicada bonita nessa imagem aqui do slide. Observe que temos uma pessoinha que está representando o nome ohms e ela está impedindo a passagem da pessoa chamada ampere. Então, isso explica o que seria a parte da resistência. E logo aqui também temos a diferença de potencial. E isso ajuda a aumentar o movimento dos elétrons em si, durante um condutor. Bom, a primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo sempre será proporcional à diferença de potencial aplicada a esse dispositivo. Tudo isso dado uma temperatura constante. Vale lembrar, se tiver uma variação de temperatura, não é possível considerar a primeira lei de Ohm. Aí eu já teria outro comportamento. Bom, com a primeira lei de Ohm, a gente consegue construir um gráfico de diferença de potencial no eixo x, que seria a tensão, e a corrente no eixo y. E também podemos observar que o coeficiente angular dessa reta a gente consegue achar a resistência. Bom, mas vale lembrar que apenas dispositivos ômicos que respeitam esse gráfico aqui. Dispositivos não ômicos acabam não respeitando esse gráfico aqui. Geralmente, dispositivos não ômicos são usados muito em microeletrônicas, que são a maioria das tecnologias, como celulares, calculadoras, entre outras tecnologias englobadas no dia de hoje. Bom, vale destacar que na primeira lei de Ohm, a resistência sempre irá se manter constante. Conforme a gente aumenta a diferença de potencial em cima de um resistor, sua corrente também irá aumentar, sendo possível que a partir deste gráfico a gente consegue obter o valor da resistência através do seu coeficiente angular. Bom, no slide 3, a gente sabe que a primeira lei de Ohm pode ser dada pela seguinte fórmula: a tensão em cima de um condutor ou de uma resistência seria igual a resistência vezes a corrente. Bom, e para ajudar na memorização dessa fórmula e das possíveis variações dela, usamos esse diagrama que representa o diagrama da primeira lei de Ohm. Se, por exemplo, num exercício a gente tem a tensão e a resistência e queremos descobrir a corrente, basta tampar o termo da corrente e saberíamos que a corrente seria igual a tensão sobre resistência. O mesmo vale para a resistência. Se tamparmos o termo da resistência, a gente sabe que a resistência será igual a tensão sobre corrente. E por fim, para mostrar que esse diagrama funciona, se tamparmos o termo da tensão, a gente sabe que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, conforme a fórmula que está dada aqui no slide.
A potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. Ou seja, ela mede o trabalho em determinado período de tempo. E esse trabalho que a gente vai usar para explicar o efeito Joule. Bom, a potência pode ser dada entre o produto da tensão entre a corrente. Bom, com o auxílio daquele diagrama do slide anterior, a gente consegue achar as variações da fórmula da potência. Por exemplo, a gente sabe que a tensão é resistência vezes corrente. Então, através disso, a gente pode descobrir outra fórmula da potência que acaba dependendo apenas do R, e que é a resistência e a sua corrente. E chegamos que a fórmula seria potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. E a mesma coisa, a gente poderia achar uma fórmula que aplicaria em função da tensão e da resistência. Isso seria um bom treino para vocês verem se vocês conseguiram entender a aplicação daquele diagrama anterior. Vale notar que a potência, a unidade de medida delas é em watt. Bom, agora aqui teremos um exercício aplicando tudo que vimos até agora. Vale lembrar também que nesses momentos que chegam na hora do exercício, antes de você ver a resposta, seria bom vocês pausarem e tentarem resolver o exercício. Mas caso tenham muita dificuldade, vejam ele de novo, e depois tentem fazer o exercício novamente. Bom, nesse exercício, ele fala que os valores nominais de uma lâmpada incandescente usada em uma lanterna são de 6 volts e 20 mA. Isso significa que a resistência do filamento é de... Bom, nesse exercício, a gente vai ter que descobrir a resistência. Bom, e para descobrir a resistência, a gente acaba tendo a tensão e a corrente, certo? E através do auxílio do diagrama, a gente sabe que a resistência é tensão sobre corrente. Bom, aí agora é só aplicar os valores, mas vale notar que a corrente, a unidade dela é em ampere, e nesse exercício ela me deu em miliampere. Esse mili, na verdade, significa que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, esse valor de corrente, na verdade, seria 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, aplicando-se na fórmula, a gente sabe que a tensão, quer dizer, a resistência é tensão sobre corrente. Então, a gente vai aplicando na fórmula e calculando os valores corretamente, a gente chega que a lâmpada apresenta uma resistência de 300 ohms. Porém, temos 3 alternativas que falam que a resistência é de 300 ohms. Mas agora vamos pensar um pouco. Se a gente pensar, quando a lâmpada está ligada, uma lâmpada incandescente, ela dissipa muito calor para o meio. Então, devido a esse aumento de temperatura, a resistência acaba subindo para um valor muito grande, que é esse valor que acabamos de chegar. Mas se a gente apagar, a temperatura da lâmpada vai cair bastante. Então, logo sabemos que a lâmpada, quando estiver apagada, vai apresentar uma resistência muito menor. Então, a alternativa correta seria a letra D. Uma lâmpada acesa tem 300 ohms e um valor bem menor quanto apagada, pelo fato dessa variação da diminuição da temperatura. Agora iremos falar da segunda lei de Ohm. Bom, a segunda lei de Ohm determina que a corrente dentro de um condutor é proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área da seção transversal. Então, a resistência em um condutor pode ser dada como a resistência é igual ao ρ, que esse ρ representa a resistividade de um material, vezes o L, que representa o comprimento, dividido pelo A, que corresponde à área deste fio. Slide 7. Vale notar que em alguns exercícios, ao invés de dar a resistividade do material, ele pode te dar a condutividade. E para achar a resistividade desse material, a gente aplica numa fórmula que a condutividade é o inverso da resistividade. Então, a gente sabe que um é o inverso do outro. Se às vezes no exercício também pedisse para achar a condutividade, você pegaria o valor da
da resistividade e dividiria e faria o inverso. Bom, e a área da seção transversal do fio, vale notar que vai depender muito da figura geométrica que esse fio tem. Geralmente é um fio circular, então seria a área de um círculo, que corresponderia a πr ao quadrado, ou que corresponderia a πd quadrado sobre 4, pelo fato que a gente sabe que o raio é o diâmetro dividido por 2, mas nada impede de existir um fio que tenha uma seção quadriculada. Então, a área desse fio seria a área do quadrado. Agora iremos aplicar a segunda lei de Ohm nesse seguinte exercício. Nesse exercício, você irá construir um resistor de mesmo comprimento, só que com 3 materiais diferentes, que apresentam resistividade diferente e logo diâmetros diferentes também. Bom, para resolver esse exercício, temos dois caminhos. O primeiro caminho seria de a gente apegar todos os valores que temos e aplicando na fórmula. E considerando que já que o comprimento é o mesmo, você ia conseguir chegar no valor da resistência e ia comparar. Mas como vocês estarão no vestibular, vocês não terão a calculadora. Então, nesse exercício, o outro caminho é aplicando os conceitos e em cima da fórmula, e aplicando conforme os dados que temos. Bom, podemos ver que a área desse fio será um círculo, né? Que pode ser tanto πr quadrado ou como πd quadrado sobre 4. E então, sabendo disso, aquele que tiver o menor diâmetro vai apresentar a maior resistência, pelo fato da área estar na parte do denominador da fórmula. Então, logo de cara, a gente sabe que a resistência C vai ser a resistência maior. Então, a gente fica entre as alternativas D e E. Bom, agora não podemos mais usar isso para definir se RB ou RC vão apresentar a maior resistência. Agora teremos que olhar pela resistividade. Bom, olhando na fórmula, a gente sabe que a resistividade está no numerador. Então, aquele que tiver a maior resistividade vai ter a maior resistência. Então, logo, a gente sabe que o resistor B vai ter a maior resistência. Então, conforme as explicações, chegamos que a alternativa correta seria a letra E. O RC seria a maior resistência, seguida de RB e, por fim, RA. O último assunto desse vídeo será associação de resistores. Dependendo da montagem do circuito, os resistores podem ter associações diferentes, podendo ser associação em série, paralela e mista. Bom, na associação em série é aquela associação onde que o resistor estão um do lado do outro, tendo apenas um caminho possível para a corrente. A corrente acaba não conseguindo ter outro caminho. E com isso, sabemos que na associação de resistores em séries, a queda de tensão em cada resistor será diferente, mas que a somatória dessas quedas de tensões representam a queda de tensão total desse circuito. E pelo fato de ter apenas um caminho, como já foi dito, a queda de tensão em cada resistor pode ser calculada da seguinte maneira. A queda de tensão no resistor 1 poderia ser a resistência 1 vezes a corrente. A queda de tensão no resistor 2 seria a resistência 2 vezes a corrente. E assim sucessivamente. Se quisesse saber a queda de tensão UN, a queda de tensão UN corresponderia à resistência N vezes a corrente desse circuito. Bom, e outra coisa que devemos saber é calcular a resistência equivalente. O que seria uma resistência equivalente? É uma única resistência que pode substituir todo o circuito inteiro. Então, nesse caso, em uma associação de resistores em série, a resistência equivalente, pode ser calculada com uma somatória de todas as resistências. Se tiver
N resistores seria a somatória de N resistores, e assim sucessivamente. Já a outra associação possível é a associação de resistores em paralelo. A associação de resistores em paralelo são aquelas onde que a corrente pode conseguir vários caminhos, sendo que a corrente principal ia se dividindo em outras correntes. Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente sabe que a corrente I ia se dividir na corrente I1, I2 e 3, sendo que a soma dessas correntes a gente chega na corrente total. Mas uma coisa interessante nesse tipo de associação, sabemos que a queda de tensão em cada resistência vai ser a mesma. Então, se um resistor tiver, por exemplo, 5 volts em cima dele, todos os outros resistores terão 5 volts também. E, bom, para calcular a resistência equivalente, a gente pode aplicar a seguinte fórmula. O inverso da resistência equivalente seria igual ao inverso da somatória de todas as resistências desse circuito. Vale lembrar que quando você aplicar essa fórmula no exercício, você ia chegar na inversa. Então, para achar a verdadeira resistência, você teria que fazer 1 dividido pelo resultado que você chegou. E também outra coisa que já foi dita no slide anterior, a corrente total desse circuito poderia ser representada pela somatória de cada corrente em cada resistor. Sendo que, por exemplo, se a gente quisesse calcular a corrente I1, a gente aplicaria a tensão total, que será a mesma para todos os resistores, dividido pela resistência 1, e assim sucessivamente. Por fim, temos a associação de resistores mistos. Essa associação é a mais comum, pelo fato de englobar tantas características dos resistores em série como em paralelo. E para, por exemplo, descobrir a resistência equivalente desse circuito, como por exemplo o circuito da imagem à direita, a gente dividiria ele em 2 blocos. Dividiríamos num bloco que estaria mais à esquerda e outro mais à direita. Por exemplo, no bloco da esquerda, a gente teria R1 e R2. No caso, os dois estão em paralelo. Então, para achar a resistência equivalente nesse bloco, a gente aplicaria a fórmula de resistência em paralelo. E por fim, para achar a resistência equivalente total, a gente pegaria o resultado dessa associação em paralelo e somaria com a resistência do outro bloco. Pelo fato de quando a gente faz a associação em paralelo, a gente acaba substituindo por um único resistor também, como no caso da em série. E também outra coisa que podemos destacar é podemos aplicar outras características que, por exemplo, nessa associação de resistores em paralelo, a gente saberia que a corrente que estaria chegando ia se dividir em 2 correntes diferentes e logo que essa corrente ia se juntar no final e que essa corrente estaria em cima do resistor 3. Bom, e por fim, agora iremos aplicar os conceitos vistos nesse exercício. Bom, nesse exercício ele fala que um resistor de 10 ohms, no qual flui uma corrente de 3 A, está associado em paralelo com outro resistor, sendo que a corrente elétrica total na associação é igual a 4,5. O valor do segundo resistor em ohms é de... Bom, nesse exercício a gente sabe que há apenas uma associação de resistores em paralelo. O que sabemos dessa associação? Sabemos que a corrente se divide, um pedaço vai para um lado e outro pedaço vai para o outro, e sabemos que a queda de tensão em cima dos 2 resistores é a mesma. Então, vamos primeiro descobrir a queda de tensão em cima desses 2 resistores. Conseguimos descobrir com os dados do primeiro resistor. A gente sabe que ele tem uma resistência de 10 ohms e que a corrente elétrica é de 3 A. Aplicando a fórmula da primeira lei de Ohm, sabemos que a tensão é a resistência vezes a corrente. Fazendo as contas, a gente chega que ela tem 30 volts. Tudo certo. Bom, agora para descobrir a corrente em cima do segundo resistor, a gente vai pensar no seguinte. Sabemos que a corrente total dessa associação vai dar 4,5 A, certo? E a gente sabe que a corrente em um resistor é de 3 A. Então, logo, a gente sabe que 4,5, que é a corrente total, seria a soma dessa corrente de 3 A mais essa corrente que queremos saber.
Então, para descobrir essa corrente, a gente faz a diferença entre a corrente total e a corrente que temos. Logo, sabemos que é 1,5 ampere. E por fim, para achar a resistência, a gente tem a queda de tensão e a gente tem a corrente. Então, logo, aplicando a lei de Ohm novamente, sabemos que a resistência será tensão sobre corrente. Fazendo as contas, a gente acaba chegando na alternativa correta, que esse valor seria de 20 ohms. E por fim, nesse último slide aqui, eu acabei colocando um link de um site que tem mais exercícios que englobam o conceito da primeira lei de Ohm e esse conceito de associação de resistores. E esse site também recomendo, é muito bom, não só para exercícios de física, mas como para exercícios de matemática e de outras matérias. Basta só procurar e indicar qual assunto que você está estudando. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e que isso tenha ajudado.